Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Quero iniciar com uma oração. Querido Deus, chegamos, ó Pai, na Tua presença, Senhor, clamando que Tu nos abra o coração, Espírito Santo. Dá-nos o entendimento da Tua palavra, nos revela, Senhor. Se Tu não nos revelar, nós nada entendemos, Senhor. Somos cegos, Pai. Somente Tu pode abrir os nossos olhos, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Venha a nós, ministra o nosso coração, Senhor. Que Tu venhas a falar conosco agora, Senhor. Clamamos por esse momento, Pai. Pelo abrir do nosso coração, abrir os olhos espirituais, Pai, do coração. É isso que nós clamamos, Pai, e pedimos, Pai, diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos para Mateus 24. Mateus, capítulo 24, versículos 1 a 14. E diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Palavra do Senhor até aqui. Irmãos, esse texto conhecido, texto escatológico falando do fim, e foi proferido pelo Senhor há 2000 anos atrás. Então, claro que ele se refere ao tempo do fim, mas ele fala com todas as gerações, não só com a geração do fim, irmãos. Né? Então, entendemos que a gente sim está vivendo um contexto que se assemelha ao contexto do fim, mas o foco aqui que eu quero trazer da mensagem, irmãos, é para o final dessa parte aqui, do trecho aqui, dos versículos 12 a 14, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o evangelho será pregado em todo o mundo. Irmãos, entendendo que esse texto fala com todas as gerações e também com a geração do fim, porque tudo isso sempre aconteceu na história da humanidade: guerras, fomes, pestes, o esfriamento do amor, a traição mútua, né? Um clima de desconfiança, falsos profetas, sempre existiu. E fica evidente aqui que no fim dos tempos, na última geração, isso vai aumentar ainda mais. Vai ser um tempo onde isso vai superabundar, né? Mais do que outras gerações. Então, esse texto fala com várias gerações. E eu quero trazer a nossa reflexão aqui para esse ponto aqui da perseverança, irmãos. Porque a perseverança sempre foi necessária, irmãos. Sempre, em todas as gerações, precisamos ter perseverança. E aqui a gente entende o contexto, irmãos, da perseverança. Qual é o contexto? É um contexto de oposição. É um contexto de levantes, de perseguição, de dificuldades, de superação. E aqui a gente vê quando o Senhor fala das guerras, né,
de reino contra reino, das pestes e do ódio à palavra, da rejeição à palavra. Porque se rejeitaram o Senhor Jesus no tempo dele, vão continuar rejeitando o Senhor Jesus sempre. E no tempo do fim, mais ainda. Como diz o versículo 9 aqui, que serão perseguidos, né, e atormentados por causa do nome de Jesus. E muitos serão escandalizados. E há um clima, irmãos, de traição mútua e de mentira. E de ódio e de ressentimento e de falsos profetas. Aí nós temos que ver também o que são as características dos falsos profetas. Mas então há todo um contexto de mentira e de enganação, irmãos. E com isso vem o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. Porque, irmãos, se nós lermos a palavra, qual é o primeiro mandamento, o maior mandamento? Nos evangelhos, Jesus deixa isso claro. Amar Deus acima de tudo, o amor. Deus é amor. Qual é o segundo maior mandamento? Amar os irmãos como a si mesmo, irmãos. Então, o amor se esfriando é justamente o oposto disso. E disso tudo a gente tem que escapar, irmãos. Não permitamos, quer essa geração seja a última ou não quero entrar numa palavra de escatologia aqui, mas a gente está num texto de escatologia, mas o objetivo aqui é a gente entender esse contexto de perseverança. Não permitamos o amor, o esfriamento do amor entrar no nosso coração. Não permitamos esse esfriamento, irmãos, porque isso vem junto com o pecado. A iniquidade é pecado. Que a gente persevere diante de todas as situações, irmãos, dessas oposições que vêm diante de nós. De tudo que vem acontecendo ao nosso derredor. Em Daniel, no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz assim: E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então aqui a gente vê que esse contexto de esfriamento do amor, de multiplicação da iniquidade, também vem com a multiplicação do conhecimento. E aí, isso já foi uma palavra trazida que conhecimento não salva, irmãos. Não que não devemos buscar conhecimento, devemos. Mas o que salva, o que salvou a mulher que esfregou os cabelos nos pés de Jesus, foi o amor. Ali a gente viu quando o fariseu, ele tinha conhecimento, mas não tinha o amor. Por se achar, ele ainda tinha aquela vaidade. Ele achava que ele não era tão devedor. Então, nesse tempo que é perseverança, que sempre ela foi necessária, ela vai ser mais necessária ainda, vai ser um tempo onde o conhecimento se multiplica. Onde o evangelho alcança os 4 cantos do mundo, mas junto com isso também tem um contexto de esfriamento do amor. Que a gente persevere, irmãos, em não deixar que o amor se esfrie do nosso coração. Não é o conhecimento. O conhecimento vai ter, como está em Daniel 12:4. É sim o amor à palavra, o amor a Deus e amor aos irmãos. Que a gente venha a suportar a oposição que se levanta diante de nós, que a gente venha suportar isso, irmãos. Que a gente venha orar, que o Espírito Santo nos guie em todas as circunstâncias e em circunstâncias de oposição. E que não permitamos que o amor se esfrie, irmãos. É fácil falar aqui diante de uma câmera. Deus é amor, irmãos. Que a gente tenha perseverança no amor acima de tudo. A fé, a esperança e o amor. Desses o maior é o amor. Todos são importantes, todos são necessários. A fé, a esperança e o amor. Os 3 são necessários. Mas o amor é o maior deles, irmãos. Então que a gente persevere nas adversidades. Essa é a palavra, adversidades. Cada vez maiores, num contexto de muito conhecimento,
mas de esfriamento, aumento da iniquidade, aumento do pecado e esfriamento do amor. Não permitamos isso, irmãos. Eu tenho ciência da facilidade que é falar isso lendo o texto, mas a dificuldade que é a gente zelar pelo nosso coração para que não permitir que isso venha acontecer. E os irmãos querem saber o que é amor? Temos que ler a palavra. Ver como Jesus amou o mundo. Esse é o padrão de amor. Jesus bajulou alguém? Jesus não bajulava. Mas Jesus amou como ninguém. Como ninguém é capaz de amar. Esse é o padrão, irmãos. Temos que orar, buscar e entender que o Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração esse padrão de amor. Que não é o padrão humano, não. Não é uma bajulação, não é... Os irmãos entendem. Não é isso que o mundo enxerga e explica como amor. É o negar-se a si mesmo, que é fácil de falar e difícil de cumprir. Que nós venhamos a meditar nisso, irmãos. Em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 10, diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha a perseverança aí, irmãos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E a gente vê, irmãos, que temos que semear em espírito. E não nos cansar de fazer o bem, de buscar fazer a vontade do Senhor. Procurar as coisas do Senhor sem se cansar, se não houver desfalecido. Se está colocando essa condição é porque oposições, adversidades se levantam quando se busca semear em espírito. Então que venhamos a ter perseverança buscando as coisas do Senhor, do Espírito. Clamemos por isso, irmãos, sem cessar, nunca desistindo. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E aqui a gente vê, irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Então, irmãos, a nossa fé e a nossa paciência vão ser provadas, e isso é perseverança. A perseverança é necessária para a gente suportar essas oposições, esses levantes. E além disso, tem mais um ponto, que tenhamos grande alegria nisso. E isso é um mistério, irmãos. Como vamos ter alegria diante de oposições? A gente deve se questionar como que a gente vai ter alegria. Por que a palavra parece um contrassenso quase? Se levantam oposições e a gente dá glória a Deus. O homem natural não quer isso, mas o homem espiritual se alegra. E a explicação, irmãos, é um mistério. Mas a explicação que eu encontro é em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, que fala do Senhor nos chamando para que a gente construa a nossa casa em cima da rocha e não da areia. E olhando de fora, a casa na rocha e a casa na areia são iguais. Mas no dia da tribulação e no dia da tempestade, a casa que está na areia cai. E a casa que está na rocha fica firme. De novo, no caminho feliz, quando está tudo bem, é tudo igual. Não importa construir na areia ou na rocha. E isso só faz diferença no dia da tribulação. E qual é a casa que permanece? A que tem, o que está na rocha. É a que tem perseverança. Essa é que fica, as coisas do Espírito. Porque a carne vai ver corrupção. Na carne, a casa na areia é obra da carne. A casa na rocha é obra do Espírito. Porque só as coisas do Espírito permanecem. A carne semeia para corrupção, como a gente viu. Mas olhando de fora, no dia feliz, quando está tudo bem, não tem perseguição, não tem tribulação,
As duas casas são iguais. Só é provado que é de Deus no dia da tribulação. E eu creio que é por isso que na epístola de Tiago é dito isso. Meus irmãos, tem de grande alegria. Como que nós vamos ter alegria? Nós vamos ter alegria porque as coisas do Senhor permanecem no dia da tribulação. E as coisas que são da carne não permanecem. Esse é um texto que a gente lê, a gente entende, é fácil de falar de novo, mas que isso venha a entrar no nosso coração. Porque é fácil para mim falar, mas também vale para mim. E eu devo zelar por mim, olhando para essas coisas e procurando edificar as coisas do Espírito. Buscar as coisas do Espírito. Na rocha. Todos somos sujeitos a cair, irmão, se a gente não vigiar. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5 diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é experiência, e a experiência é esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, mais um texto, irmãos, como a palavra se completa. Não importa quem escreveu, se foi Paulo em Romanos, se foi Tiago, mas a palavra se completa. Ambos estão falando da perseverança no dia da tribulação e que devemos nos gloriar, como está no versículo 3 aqui, nas tribulações. Porque as coisas que permanecem no dia da perseguição e no dia da adversidade, que a tempestade se levanta, como em Mateus 7, ali que a gente falou em versículo 24 a 27, as coisas que permanecem são aquelas que estão firmadas na rocha. E quem é a rocha? Jesus é a rocha, irmãos. As coisas do Espírito são a rocha. E essas permanecem. Como diz a palavra, céus e terras passarão, mas minha palavra não passará. As coisas, a palavra de Deus não passa. Irmãos, céus e terra existe desde que o homem é homem. Essas coisas não mudam. Então Deus está dizendo que até mesmo aquelas coisas aparentemente imutáveis, que estão de pé de gerações anteriores, de gerações a perder de vista desde o princípio das coisas, que são céus e terra, que até isso, as coisas que aparentemente são eternas, até isso há de passar. Mas a palavra do Senhor não vai passar. Essa é a rocha, irmãos. A palavra do Senhor, Jesus é a rocha. A palavra, Jesus é a palavra. A palavra não há de passar. Que a gente medite nisso e firme a nossa fé nisso. As coisas do Senhor na rocha. E no dia da adversidade, irmãos, tomemos posse disso. Alegria no dia da tribulação, como é difícil para mim. Eu acho, se a gente não vigiar, irmãos, todos nós nos entristeceremos no dia da tribulação. Porque é o natural do homem. Mas a palavra nos chama para a gente ter alegria, irmãos. Só pelo Espírito você vai ter alegria na tribulação. É um contrassenso. Parece um oposto, parece algo... É uma loucura, na verdade, aos olhos do mundo. Mas é o que o Senhor nos chama. O dia da tribulação revela o que está afirmado na rocha e o que está afirmado na areia. E se há coisas em nós que estão em carne ainda, que estão na areia, que elas venham a ficar para trás. No dia da tribulação é o dia de deixar essas coisas para trás. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, diz assim: Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Irmãos,
a tribulação que se apresenta diante de nós, busquemos ao Senhor, sejamos fiéis a Ele. A tribulação que se apresenta, Deus dá o escape. Oremos para que o Senhor, para que a tribulação que se levante não seja por falhas nossas. Porque, irmãos, se a gente for dando um exemplo esdrúxulo, né? Se a gente for por crime e a polícia vier atrás de nós para nos prender, isso não é perseguição, irmãos. Isso é a justiça dos homens agindo de uma forma correta. A perseguição que fala aqui é quando nós, buscando as coisas do Senhor, andando em retidão, ainda assim somos perseguidos. Então é disso que fala. E nesse sentido, o Senhor nos dá essa promessa de que aquilo que se levanta diante de nós, Ele vai dar o escape, irmãos. Oremos por isso, para que o Senhor sempre apresente a nós, que a gente venha enxergar o escape das tribulações que se apresentam, mas venhamos a suportar com paciência e alegria. É isso que a palavra nos chama, suportar com alegria as tribulações. Quem sabe aqueles que se deixam abater não são esses que estão se permitindo esfriar o amor do coração. Vê que a palavra que começou lá em Mateus 24 chama a perseverar até o fim, logo depois de ter falado do esfriamento do amor. Não permitamos isso acontecer, irmãos. Vigiemos nisso, para suportar as oposições e adversidades com alegria. Fácil de falar, eu admito, irmãos. Mas que a gente venha a buscar no Espírito cumprir isso. Difícil de cumprir no coração. Para mim, para todos, eu creio. Mas que a gente venha buscar isso verdadeiramente, com profundidade. Quero encerrar aqui com mais um texto, irmãos. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz assim: Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, tenhamos perseverança, paciência, para não permitir que, assim como está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20, que alguns naufragaram na fé, irmãos. Que a gente não venha naufragar na fé e no amor e na esperança, mas que a gente venha suportar com paciência e alegria as oposições. Que eu venha meditar nisso, que os irmãos venham a meditar nisso. Porque o Senhor nos chama à perseverança diante de tribulações, irmãos, e diante de adversidades. Que assim seja, assim, irmãos, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, que Tu venha iluminar o nosso coração, Senhor, escuro, fraco, que quer se desanimar diante de perseguições e adversidades, Pai. Com os apóstolos foi assim quando Jesus foi preso. Com Pedro, que tinha recebido revelações, que era dos que sempre estavam sendo chamados à intimidade até com Jesus. Pedro, João e Tiago. Se com esses apóstolos que conviveram com Jesus por tanto tempo, foi assim com nós também, Senhor. Somos fracos, nosso coração é fraco, Senhor. Por isso nós clamamos que o Espírito Santo venha nos fortalecer. Dá-nos que a gente consiga cumprir isso, Senhor. Manter o coração aquecido, Senhor. Do amor à Tua palavra, do amor aos irmãos. Da esperança, Senhor, viva. Com a fé, Senhor, com a chama da fé, com a certeza das coisas que hão de se cumprir, Senhor, e da ressurreição dos mortos, Senhor. Que Tu venha nos salvar, Tu morreste por nós, Senhor. E que há uma esperança de uma vida gloriosa, uma vida eterna junto a Ti, Senhor. Clamamos por isso, Senhor. Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Fala conosco, nos mostra, Senhor. Não permita que venhamos a desfalecer e naufragar, Senhor. Como Himeneu e Alexandre, em 1 Timóteo, como Paulo escreve para Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, que não venhamos a... Não permita que isso venha a suceder em nós, Senhor. Deus Santo, clamamos a Ti, Senhor.
Fortaleça-nos, Senhor, diante das adversidades e dá-nos alegria, Senhor. Ah, Senhor Santo, porque as tuas coisas permanecem, Senhor. As tuas coisas permanecem para sempre, Senhor. Jesus foi morto injustamente na cruz e ressuscitou, Senhor. Isso mostra, Senhor, que as tuas coisas permanecem apesar da ação do homem, Senhor. Apesar das perseguições. Que a nossa fé esteja firmada nisso, Senhor. Na tua promessa e na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus clamamos, ó Senhor. Não permita que o esfriamento venha sobre nós, ó Deus Santo. Ó Deus Santo, louvado seja teu nome, Senhor. Clama a todos que estão ouvindo essa mensagem, Pai. E a mim mesmo também, Senhor. Que não suceda comigo, com a minha família, Senhor. E a todos que estão ouvindo, Senhor. Ah, Senhor Santo, louvado seja teu nome, Senhor. Só a ti, Senhor, clamamos. Tu és a nossa única esperança, Senhor. Nem nós somos esperança para nós mesmos, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Santo tu és, Senhor. Louvado seja. Amém.